Então, meus queridos, viver para Cristo. Eu compreendo que todo cristão, ele entende aqui essa máxima de viver para Cristo. A maturidade cristã nos faz entender o que significa viver para Cristo. E só vivendo a experiência individual, particular com Cristo, é que vamos crescer espiritualmente, chegando à maturidade, assim como foi o apóstolo Paulo. E essa aqui é uma declaração dele, viver para Cristo. Eu extraí do verso que já foi lido. Então o apóstolo Paulo aqui escrevendo aos Filipenses, no capítulo 1 e o verso 21, eu gostaria que os irmãos acompanhassem novamente esse texto. Então o apóstolo Paulo, ele declara o seguinte: pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Olha só que interessante. Então nós percebemos aqui que nas entrelinhas do que Paulo está dizendo, ele diz o seguinte: olha, a vida só faz sentido se for vivida em Cristo. A vida cristã sem Cristo não faz sentido. Então, se o crente não entender que a vida dele está em Cristo e é com Cristo, então ele vai viver completamente infeliz. Porque o apóstolo Paulo aqui estava escrevendo, queridos irmãos, da prisão. E olha que interessante. Ele tinha a ciência do que poderia acontecer com ele. E aí o apóstolo Paulo, fazendo um resumo da sua vida e demonstrando que a sua vida era dedicada a Deus, então ele declara para os seus irmãos ali na época. Eu quero parafrasear aqui, é como se ele estivesse falando para os seus irmãos lá, assim: olha, irmãos, não se preocupem, porque para mim o viver é Cristo. E outra coisa, se eu vier a morrer, é lucro. Eu estou ganhando porque eu morri por Cristo. E é um grande privilégio. Interessante que essa visão do apóstolo Paulo, não somente naquela época, queridos irmãos, mas hoje, um crente que pensa assim dessa forma, de viver exclusivamente para Cristo, difere e muito da grande maioria que vive de uma forma egoísta. Muitas pessoas não se sacrificam nem pelos seus próximos. Quanto mais você dizer assim: olha, a minha vida eu dedico exclusivamente a alguém. A minha vida pertence a Cristo. Completamente, o apóstolo Paulo estava dizendo: a minha vida é dedicada a Cristo. E se eu sofrer por Ele, glória a Deus. Se eu vier a morrer por Cristo, é lucro, meus irmãos. Então, é uma vida exclusiva, desprovida totalmente de egoísmo. Alguém que chega a isso. Então, eu entendo esta declaração do apóstolo Paulo como maturidade cristã, de entender que se o crente, o cristão, ele vai passar por dificuldades, ele enfrenta lutas, até mesmo a morte, o cristão, ele tem a maturidade que se ele vier a morrer por Cristo, ele está ganhando na verdade. É um grande lucro, porque a vida do cristão não se resume aqui a esta vida passageira. A nossa vida não é esta aqui. A nossa vida é aquela que é garantida por Cristo, que é a vida eterna. Então essa é que é a vida que nós precisamos ter, que é a vida que Jesus prometeu para cada um de nós. Então o viver que o apóstolo Paulo se refere aqui nesse verso é o viver diário, é o viver contínuo. Então nas entrelinhas, queridos irmãos, nós entendemos isso aqui, olha, o viver é Cristo, então é diariamente. Não tem como o cristão viver para Cristo amanhã, ou depois de amanhã, ou daqui a um mês. O viver cristão é diário. Então o apóstolo Paulo estava se referindo a isso. É o viver diário e contínuo. Então viver Cristo é ter os pensamentos completamente fixos em Cristo. Quando um jovem está apaixonado, talvez hoje mais não, porque isso já é clichê, nem se demonstra isso como no passado. Mas quando as pessoas estavam apaixonadas no passado, era o tempo todo falando somente o nome da pessoa. Eu fui de uma época que mandava bilhetinho, que escrevia nas bancas da escola, na parede, no quadro. Chegava lá e colocava assim: Wellington e fulana 2007. Essa era a nossa época. Porque estava apaixonado, gostando muito daquela pessoa, e era o tempo todo respirando aquela pessoa. Quando nós entendemos, espiritualmente falando, que nós estamos vivendo Cristo, viver Cristo, é viver diariamente. Os nossos pensamentos o tempo todo estão fixos em quem? Em Cristo, nas coisas espirituais, não nas coisas dessa terra, mas nas coisas que são de cima, do que é espiritual.
o tempo todo. Então, viver diário contínuo e viver Cristo é ter os pensamentos completamente fixos em Cristo. Então, olha que interessante, os planos, as aspirações, tudo que nós pensamos tem Cristo como soberano. O viver Cristo é isso aqui. Quem é que tem a última palavra na minha decisão? Quem deve ter a última palavra na minha decisão? Cristo. Tudo que a gente vai fazer, ou pensa em fazer, devemos buscar a direção de quem? De Cristo. Senhor, é isso que queres para a minha vida? Vai contribuir para a minha vida espiritual? Viver Cristo, irmãos, também tem a ver com isso. Deixar que Ele seja o Senhor da minha vida. E o apóstolo Paulo sabia disso muito bem. Então os nossos planos, as esperanças, as nossas aspirações, todas estão centradas exclusivamente em Cristo. Inclusive, olha que detalhe interessante, até o nosso pensamento deve estar sujeito a Cristo. Ao mesmo apóstolo Paulo aqui escrevendo aos Romanos, olha o que é que ele vai dizer. Os nossos pensamentos devem estar sujeitos a Cristo. Está lá em Romanos, capítulo 12, e o verso 1, né? Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. E essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Agora, uma pergunta interessante, irmãos. Por que que o cristão, ele é chamado para dedicar a vida a Jesus? Eu quero pontuar aqui. Primeiro, o cristão, ele reconhece que tudo que ele tem, ele deve a quem? Ele deve a Jesus. Então, por que que a minha vida deve ser dedicada a Cristo? Porque eu devo tudo a Ele. A minha vida deve ser dedicada a Cristo porque eu devo tudo a Ele. Especialmente a salvação. Tem algo mais precioso do que a salvação? Mais valioso do que a salvação? É por isso que nós devemos dedicar a nossa vida a Cristo. E dedicar a vida a Cristo é servir a Cristo completamente, corpo, alma e espírito, completamente. E expressar em nossa vida diária esta gratidão, completamente a Cristo. E eu quero repetir aqui, Romanos capítulo 12, verso 1. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês. E que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. E essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Dedicação completa a Deus. Romanos capítulo 12, o verso 1. E esta é a adoração que Deus se agrada. Um viver diário em sua presença, demonstrando em todos os atos, no comportamento, nos pensamentos, em tudo, diariamente, que eu devo tudo a Deus. E essa é a verdadeira forma de adorar o Senhor. Segundo, os cristãos, eles reconhecem que Cristo é seu mestre e Senhor. Então, se Ele é meu Senhor, quem manda em minha vida? É Ele. Então, não é mais o meu querer. É Ele. Ele é o Senhor da minha vida, ou seja, Ele assume o controle da minha vida. E permitir que Deus assuma o controle da vida é a decisão mais acertada. Porque Ele conhece os nossos passos. Ele conhece o bem ali, o depois. E como diz lá no interior de Pernambuco, lá em Guente. Lá em Guente é bem longe, é distante. Deus, Ele conhece os nossos passos. Então, por isso que faz sentido e vale a pena permitir que Ele assuma o controle da nossa vida, do nosso caminho. Então, o cristão, ele reconhece que Cristo, Ele é seu mestre. O que é que o mestre faz? Qual que é a especialidade do mestre? É ensinar. Ele nos ensina através de quê? Através de sua palavra. Ele é o nosso Senhor. Ele tem o controle da nossa vida. Então, todos que se sujeitam a Cristo são plenamente felizes. Ser sujeito a Cristo.
é plenamente feliz. Então, alguém que reconhece Cristo como seu Senhor, ele se submete, ele entende: eu pertenço ao Senhor e eu não vivo mais para mim, eu vivo para Cristo. E essa é a fase mais importante na vida do cristão, é quando ele compreende que ele vive para Cristo. Então, nada dessa vida vai afetar. Ao mesmo apóstolo Paulo, Romanos capítulo 14, versos 7 a 9, diz assim, olha: pois não vivemos nem morremos para nós mesmos. Se vivemos, é para honrar quem? O Senhor. E se morremos, é para honrar quem também? Porque até na morte de um crente, Deus ele é glorificado. É ou não é? Até na morte de um cristão, Deus ele é glorificado. O apóstolo Paulo continua: portanto, quer vivamos, quer morramos, pertencemos a quem? Ao Senhor. 2 Coríntios capítulo 5, 14 e 15 diz assim, olha: de qualquer forma, o amor de Cristo nos impulsiona, porque cremos que Ele morreu por todos, também cremos que todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Olha que bênção, que maravilha. Terceiro ponto, queridos: o cristão, ele reconhece que todas as coisas de valor se encontram em quem? Em Cristo. Todas as coisas de valor se encontram em Cristo. Então, as coisas do mundo, que pareciam importantes antes de conhecer a Cristo, elas perdem o brilho, perdem o valor, perde a atratividade. Nada vai se comparar ao inestimável amor de Cristo, e principalmente quando esse valor é reconhecido por alguém que aceita a sua graça. Então, nada desse mundo mais se compara. Então, o cristão, ele reconhece que todas as coisas de valor se encontram em Cristo. Então, ele não vai viver preocupado com as coisas deste mundo. Ele não vai se preocupar com as coisas deste mundo, mas ele vai se preocupar se ele está agradando ao seu mestre e Senhor. Senhor, o que tu queres de mim? Essa é uma pergunta importante para todo cristão. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses capítulo 3, versos 7 a 11, olha o apóstolo Paulo contando a sua experiência. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. O apóstolo Paulo está se referindo aqui ao conhecimento das coisas, né? E aí ele fala: mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Os irmãos percebem que muitos servos de Deus aqui do passado, eles tinham essa experiência tão forte, e quando eles declaram, eles colocam bem assim: o meu Deus, o meu Senhor. Essa experiência pessoal, particular, né? O apóstolo Paulo escrevendo: todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. O verso 9: e nele ser encontrado, não conto mais com a minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus os declara justos. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com Ele, participando de sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Essa foi a experiência do apóstolo Paulo, essa maturidade cristã que é Cristo quem revela. É Cristo quem conduz também o crente a esta maturidade. Então, queridos irmãos, que possamos viver Cristo em nossa vida, nos aproximar mais dele, rejeitar as coisas desse mundo, que nada deste mundo possa nos atrair, e que a nossa única atração exclusiva seja a pessoa de Jesus Cristo. Para atingirmos essa maturidade cristã
E se por acaso viermos a passar pela morte aqui, lembre-se que estamos ganhando, porque iremos ressuscitar para recebermos a vida eterna e estaremos com esse Jesus por toda a eternidade. Então, que essa mensagem possa aquecer os nossos corações e que possamos aceitar o Senhor Jesus como nosso Mestre e Senhor. Amém.